E aí, pra você, falando sobre a sua carreira, você vai pro Juventude, né? E tem um lance parece com o Grêmio, que você tinha apalavrado com o Juventude. Sim. E aí você teve a oportunidade de ir pro Grêmio, e o Grêmio acho que foi campeão naquele ano também, não foi? O Grêmio foi campeão da Série B. Você ia ser muito importante lá, inclusive, Sim. mas você acaba indo pro Juventude e também vai muito bem. Queria que você falasse um pouco depois, né? Sai o ano 2005 para 2006 e aí tem essa oportunidade de você ser emprestado. Como que foi? Chegou isso pra você? Você também queria pra ter mais possibilidade de jogar? Como é que foi isso? É que depois da chegada que depois do Mundial, o Paulo saiu, né? Sim. Inclusive ele foi pro Japão, né? Ele ficou muito tempo no Japão. Ele foi pro Kashima Antlers. E depois leva o Fábio Santos, leva o Fabão, se eu não me engano. Enfim, chega o Muricy e daí eu tenho pouquíssima oportunidade. Eu era muito jovem, né? Se fosse hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, quem sabe eu esperaria um pouco mais porque a oportunidade no futebol, ela sempre aparece. Mais cedo ou mais tarde ela aparece. Eu me prepararia para quando ela chegasse. Mas, pô, jovem, você quer estar mais dentro do campo, você quer jogar, e começou a aparecer várias oportunidades, né? E uma foi a do Juventude, em qual o cara veio para São Paulo para conversar comigo, o diretor. Sentamos lá no hotel, conversamos e apertei a mão dele e dei minha palavra. Eu vou pro Juventude. Tava na Série A, o Juventude. Eu vou pro Juventude e tal. Eu indo pro aeroporto para ir para Caxias, um empresário me liga e falou: ó, se você quiser, eu vou te buscar em Caxias, você vai pro Grêmio. Que mesmo sendo Série B, era o Grêmio, né? Mas eu não fui. Salário seria o mesmo, tudo. Eu não fui porque eu tinha dado minha palavra pro diretor de Juventude. Então eu fui pro Juventude e as coisas. Peraí, cara. Eu tô me enganando. Eu acho que não foi 2006 que o Grêmio jogou a. Não, foi 2007. Não. Batalha. É 2007? Ah, não, é 2005. 2007 é o rival de Itaquera. Foi quando subiu. Eu me enganei. Desculpa. Exatamente, foi 2005. 2006, porque eu lembrei aqui que a gente jogou contra o Grêmio. Que eu acho que o Grêmio fez uma boa campanha na Libertadores esse ano, se eu não tô enganado. Sim, semifinal. Alguma coisa assim. Não, perde pro Boca. Perde pro Boca, né, 2007. 2006 o São Paulo chega na final e perde pro Inter. Exatamente. Então, pô, pra mim foi bom pra caramba, cara, essa saída do São Paulo, de você viver novos ares, conhecer outras realidades do futebol, coisa que a gente tava falando anteriormente, né, de outras realidades no futebol, mas pra mim foi muito bom, que daí eu comecei a ser muito importante dentro de um esquema, né, quando o cara fala a escalação, pô, tem esse cara que é muito importante, que passou a ser eu, e depois em 2007 o Paulo me leva pro Cruzeiro. Eu fui bem. Sim. Inclusive o filho do Paulo, ele trabalhava no Sub-20 do Juventude, então, o Caio, então a gente a gente tinha bastante contato, a gente se encontrava muito lá em Caxias, e daí em 2007 o Paulo é contratado pelo Cruzeiro e me leva. E aí você vai bem no Cruzeiro também. Eu vou bem no Cruzeiro. Aí eu tive uma lesão muito chata, cara, a lesão que o Pablo Maia teve no São Paulo. Não agora o tornozelo, aquele teve que ele ficou praticamente o ano inteiro parado. Que foi na coxa, nos isquiotibiais, né? Sim, da tíbia. Sim. Daí ele... O vai pegar ali já pra gente. Foi essa lesão que eu tive e fiquei muito tempo parado. Daí quando eu fui para a Arábia. Daí chegou o Dorival Júnior no Cruzeiro e por causa dessa lesão, naturalmente eu perderia espaço. Outros jogadores foram chegando. E apareceu a oportunidade da Arábia. O time que a gente jogou na semifinal do Mundial, né? O Al-Ittihad. O Al-Ittihad. Já bater nesse ponto. Como foi pra você viver a Arábia nessa época, né? E vendo a Arábia hoje, assim, foi bacana? Você acha que foi importante pra sua carreira passar pelo mundo árabe? Cara, do ponto de vista esportivo, não. Porque eu era jovem, eu não vejo, até hoje, que o dinheiro é completamente diferente do que era naquela época, né? Hoje é absurdo. Eles estão conseguindo tirar jovens valores da Europa, jogadores jovens, importantes. Sim. Não simplesmente o Cristiano Ronaldo em final de carreira, o Benzema em final de carreira. Estão tirando o Laporte, que tem 20 e poucos anos. Né? Tá tirando jogadores... Wesley do Corinthians, que foi pra lá. O Rubem Neves, que joga na Premier League. O Wolves, né? Que tava no Wolves. Então... o Brozovic, né? O Brozovic um pouco mais velho, mas eles estão conseguindo fazer isso agora. Antigamente não era assim.
Mas, do ponto de vista cultural, foi legal pra caramba. Você aprende novas... E eu encarei muito mais dessa forma, né? Mas do ponto de vista esportivo, não. Não foi bom pra mim, né? Não consegui render lá os treinos de madrugada, sabe? Tem as peculiaridades do mundo árabe, né? Da religião também, que não consegui me adaptar tão bem e pra mim não foi bom, não. No final não recebi também, então... Putz, que era a principal, talvez a principal ideia, com certeza. Né? Não adianta eu chegar aqui e falar, meu sonho era jogar na Arábia, como alguns falam, não era não. Não era não. Quando você vê a folha, né, como diz a bagaça, o dinheiro é que você toma a iniciativa de ir pra um lugar desse. Daí no final não recebi, você tem que entrar com ação na FIFA, é um rolo do caramba, é uma complicação que é praticamente 1 ano de carreira aí perdido nessa confusão aí. Sim. E aí depois você vai pro Vitória, inclusive foi campeão baiano lá, né, com o Vitória. Foi importante. Você acha que foi um clube importante? Muito, mano. Muito. O Wagner Mancini que o Mancini, lá, né? Foi muito bom pra mim o Vitória, né? Eu que tava muito tempo parado já, sem jogar em alto rendimento. E o Mancini teve paciência, me ajudou pra caramba. Entrei em forma lá em Salvador. E a gente conseguiu ser campeão baiano e fez um campeonato brasileiro muito seguro. Porque o Vitória tinha subido no ano anterior. Então, o primeiro pensamento do time que sobe é o quê? Não podemos ser rebaixados. Você entra no campeonato pra isso. Sim. E a gente fez um campeonato muito seguro, eu tendo uma importância muito, muito legal, muito relevante dentro do time, sabe? Sim. Sendo bastante importante, assim. Então, muitas vezes até capitão. Então, isso, pra mim, foi bem positivo. E aí, cara, você passou por vários clubes depois e tal, né? Quando que todo jogador profissional tem um estralo ali, fala, pô, cara, eu acho que tá no momento de parar. E é um momento muito complicado, porque, cara, jogar em alto rendimento, eu até brinco assim, que vicia, porque você quer competir, você quer jogar, é legal pra caramba. Você como atleta que foi campeão, jogou em grandes clubes, teve sua importância, sua relevância no futebol, no cenário do futebol nacional. Teve algum momento ali, qual foi esse momento que você falou, cara, eu acho que agora é hora de parar, realmente tá na hora de fazer essa transição? E se você já pensava em algum momento, porque tem muito jogador que fala, cara, eu devia ter parado e ter pensado no meu pós-carreira. Você era um cara que já pensava no pós-carreira ali, quando você tava já do meio pro final? Pensava, na verdade mudou depois, mas pensava em algumas coisas assim. Mas o momento de falar parei foi a questão do a dor estava sendo maior do que o prazer de treinar. A dor estava... Porque você tem que ter o mínimo de tesão, de prazer de levantar todo dia de manhã e correr, cara. E pra quem não sabe, futebol é repetição, às vezes enche o saco. Pô, correr, sol, chuva, quem joga na Europa é neve, você tem que ter disposição pra isso. Sim. Né? E quando a disposição, a vontade, o prazer foi menor do que eu sentia de dor no meu corpo, e quando você chega num patamar, que minha carreira foi assim, de alguns não é, mas a minha foi assim, de você estar em clubes menores, que você não ganha em dia, você ganha pouco, não recebe em dia, e ainda é cobrado como se estivesse no São Paulo. Cara, eu falei, não, aí pra mim já deu, vamos dar o próximo passo da vida, que na minha cabeça seria na parte técnica do futebol, que ainda pode ser, quem sabe, né? Na área até técnica, a próxima pergunta. Na área técnica do futebol, pode ainda ser, mas eu já fiz alguns cursos, pretendo fazer outros mais pra frente, só que daí as coisas foram encaminhando pra parte da comunicação. Sim. Pra parte do comentário, pra parte de você ler o jogo e transmitir pras pessoas, o que tá me dando muito prazer, tô gostando de fazer isso. E não é simples, né? Uma coisa é você entender de alguma coisa, outra coisa é você transmitir esse seu entendimento. De uma forma para pessoas que são leigas, né? Que na teoria na teoria são pessoas que não entendem. Não, eu falo leiga até, galera, e assim, é uma coisa que eu penso, Renanzão, é o seguinte, todo jornalista em algum momento devia fazer um estágio dentro de um clube de futebol. Hoje é impensável, mas tem muita gente que comenta aí, cada um com o seu cada um, mas é completamente diferente. Quando você tá dentro de um clube, quando você entende o clube, e eu falo por mim, o que eu comentava antes, né, eu tinha uma carreira antes, e depois quando trabalhar no clube, eu falo, cara, completamente diferente. Eu não sou obrigado a saber, eu não tenho cada um com seu cada um.
Mas é importante isso. E você transmitir isso de uma forma que as pessoas consigam, são poucos. Porque tem muitos que conseguem transmitir, mas sempre com algumas questões ali que não faz se entender, né? Exatamente. E esse, pra mim, é o grande detalhe, a grande dificuldade, né? De você transmitir, de você passar esse seu entendimento, que não é uma verdade absoluta também. Claro, a gente não tá falando é uma opinião, é uma leitura. A gente não tá falando de medicina. A gente não tá falando de um cálculo matemático ali, uma lógica. Não, a gente tá falando de uma coisa que eu tenho uma opinião, você tem outra, e você tá certo e eu também tô certo. As duas formas no futebol pode dar certo. Claro. Pode dar resultado. Sim. Certo? Só que eu tenho uma opinião, você tem outra, mas o detalhe é de você transmitir, de eu tentar te convencer de que a minha opinião pode ser melhor do que a sua. Isso que é um detalhe que não é fácil. Também fiz cursos para comunicação, para oratória. Eu sempre tive uma certa facilidade na comunicação, tanto que a maioria dos clubes, depois que eu saí de São Paulo, eu fui capitão também por causa disso, né? Sim. Você tem que, o capitão é o que mais fala ali, com diretoria, com treinador, você tem que ter o mínimo de facilidade ali na oratória. Então isso tem ajudado. Estou trabalhando, preciso melhorar muito em algumas outras coisas que hoje fazem parte da comunicação, por exemplo, rede social. Eu não tenho paciência nenhuma com rede social, só que eu preciso aprender a trabalhar isso. Sim. Eu preciso aprender a produzir conteúdos também na rede social, isso potencializa, isso pode ser importante para mim ali na frente. Mas não tirei totalmente da minha cabeça. E não é igual carreira de jogador que tem um limite. Sim. Treinador de futebol você pode ser por muito mais tempo. Então Sim. eu pretendo ainda, quem sabe, analista de desempenho. Tem muitos mercados hoje, a área técnica do futebol, né? Não simplesmente treinador ou auxiliar e tal. Tem muitas outras áreas que o mercado tem expandido. E dentro da própria análise de desempenho, você tem um analista que analisa o jogo, o analista que analisa mercado, o analista que analisa, às vezes, um sistema, o adversário. Então é interessante.